Oi, pessoal, boa tarde. Tô aqui, sim, no meio da rua, entre um atendimento e outro. Hoje não deu tempo de voltar para casa. Mas é isso aí, hoje eu vim para falar com vocês um pouquinho sobre como nós podemos ajudar as crianças nos processos de divórcio dos pais, tá? E eu espero que essa conexão 4G ela permaneça estável para eu conseguir passar todo o conteúdo, certo? Oi, sejam bem-vindos, podem entrando. Hoje então a gente vai falar sobre um tema bem delicado, né? É um tema que causa um pouco de tensão. Espero que muitos que assistirem a live não estejam passando por isso. Porém, se estiverem passando, o conteúdo de hoje ele vai ajudar bastante, porque eu vou falar de algumas essências que elas vão ajudar tanto as crianças nesse processo de transição do divórcio, quanto também aos pais, tá? Então, oi, seja bem-vindo. O que eu quero iniciar falando é que vai ser uma live mais curta, né? A gente sabe de todas as controvérsias que acontecem num processo de divórcio. É muito dolorido, eu não preciso ficar repetindo isso, mas se houver maneiras, né, de tornar mais confortável esse momento, acredito que seja bem-vindo, não é mesmo? Boa tarde, Olga, seja bem-vinda. Então, eu coloquei um pouquinho aqui, gente, a uma ideia central, né? Que ninguém casa esperando se divorciar, não é verdade? Mas que em alguns momentos da vida, o divórcio ele vai passar a ser um grande alívio, tá? Então, o que que acontece? Quando o relacionamento da pessoa, ela acaba sendo um fardo, fica sendo algo pesado todo dia, não estão mais felizes, discutem muito. Às vezes a criança ela já pescou aquele clima no ar, percebeu que os pais eles discutem muito, já não se amam. Então, às vezes isso passa a não ser mais escondido, né? Aquilo já está perceptível no ar e a criança já captou. Oi, Vini, seja bem-vindo. Então, algumas vezes o divórcio acaba sendo a saída e sendo necessário, né? Agora, o que a gente vê muito acontecendo é a falta de cuidado e de zelo com as crianças, né? Existe uma mistura acontecendo ali. Acabam inserindo a criança nessa separação sem essa necessidade, né? O que que acontece? A família, pai, mãe e filhos, essa não tem como separar na cabeça da criança. A criança sempre vai ter essa família. É o pai e é a mãe dela, tá? Mas o que a gente acaba vendo que acontece é que procuram, né, mistura na cabeça da criança de que essa família ela se rompeu. Isso não pode ser passado para a criança. O que se rompe é o casal, né? O marido e a esposa. Porém, pai e mãe, esses continuam ali. Isso precisa ficar muito claro, tá? Outra coisa que eu coloquei também, gente, como que a gente vai poder ajudar o seu filho, a sua filha nesse momento de transição? Alguns pais não sabem nem como informar, né? Então a dica que eu deixo é: não informe no momento do calor da emoção, né? Enquanto aquele sentimento ainda muito dolorido de divórcio ele estiver presente, não comente ainda, não é o momento correto de informar o seu filho.
deixe as coisas se abrandarem, a água baixar um pouquinho. E então avalie se você já tem suporte para estar fazendo essa notícia, informando o seu filho. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. E de que maneira é a melhor maneira de você informar o seu filho? Primeiramente, eu sempre aconselho que o pai e a mãe estejam juntos neste momento, tá? Não deixem só para a mãe sentar com o filho e informar, ou o pai sentar com o filho e informar, tá? Os dois sentam, os dois informam, fazendo de tudo para que essa criança se sinta acolhida e que ela se sinta compreendida e ela possa expressar as emoções dela que vierem no momento. Não é necessário jamais explicar quais os motivos que levaram vocês a isso, tá? Não é necessário explicar os porquês, nada disso, gente. O problema do casal é do casal e os filhos eles só precisam ficar sabendo o que vai acontecer, ó. O pai vai sair da casa ou a mãe vai sair da casa para que eles não fiquem tão perdidos, tá certo? E nunca inventar histórias. Sejam verdadeiros, sejam sinceros. Isso vai fazer com que o laço de confiança ele permaneça, fazendo com que o seu filho ele não venha a desconfiar de você, porque em algum momento ele vai descobrir o que realmente aconteceu, não é mesmo? Então, sinceridade, verdade, fazendo com que esse seu filho saiba que a culpa não é dele ou dela, né? Sempre deixando com que a imagem do pai e da mãe amados permaneçam 100%, sem falar mal do seu ex, não é mesmo? Porque existem muitos casais que acabam misturando, né, deixando a cabeça da criança muito confusa, alienando a criança, e todo esse processo da perda do pai ou da mãe dentro da casa, isso já causa muita dor. Então, toda essa outra parte que poderia ser descartada, que não é necessária, a criança está sendo envolvida nisso, por favor, facilitem esse processo de transição sem estar confundindo a cabeça dela, fazendo com que a imagem do pai ou da mãe seja pichada, né? Evitar discussões na frente dos filhos, tá? Então, segurem as emoções, segurem todo aquele momento explosivo que vocês podem vir a ter, mas discussões na frente dos filhos não, tá, pessoal? Oi, boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Para que justamente esse papel que um filho, uma filha tem de tanto amor, né? O pai e a mãe são o primeiro amor que a gente tem, não é verdade? Então, para que esse papel ele permaneça, para que ele não seja desfigurado, porque realmente quem tem o poder de desfigurar é o pai ou a mãe ou uma terceira pessoa que acabe fazendo isso. Então, não discutam na frente dos filhos e fazer com que essa situação ela se torne mais leve, tá? Vamos ver se eu não estou esquecendo de mais uma coisa. Não, é isso. E no final das contas, como que essa criança se sente? Oi, Luciana, boa tarde. Essa criança, a princípio, a primeira emoção que ela vai ter é de abandono, tá, gente? Por que que isso acontece? Porque normalmente ou o pai ou a mãe acabam saindo de casa. Então, ela pode vir a pensar que não vai mais ver, né? Não vai mais ver o pai, não vai mais ver a mãe. Então, esse sentimento de abandono, ele é muito comum nesse primeiro estágio do processo de transição num divórcio.
E essa incerteza de que vai retornar a ver isso pode assustar, pode trazer uma angústia muito grande, tá? E aí eu costumo estar recomendando a utilização de florais que vão estar auxiliando para trazer uma calmaria, para trazer um conforto no coração, para eliminar essa angústia, para transformar ela na fé, para transformar ela na certeza de que dias melhores virão. E essa essência ela se chama Sweet Chestnut. Eu vou digitar ela aqui para vocês, para quem tem mais interesse e quiser se informar. Ó, coloquei ali para vocês, gente. O Sweet Chestnut, então, ele vai estar trabalhando com esses sentimentos de angústia, de incerteza, de um choro muito expressivo dessa criança que se sente abandonada, que tem incerteza sobre o dia de amanhã, que tem incerteza sobre se vai rever os pais. Então, o Sweet Chestnut é a minha primeira dica para vocês. E também existem diversos tipos de separação. O mais tradicional é quando o pai sai de casa. E só que também existem separações quando a mãe sai de casa. Isso faz com que algumas crianças venham a relatar do porquê que isso aconteceu comigo, né? Por que comigo foi diferente? Com todos os meus colegas da escola, é o papai que sai, no meu caso foi a mãe. Por que comigo é diferente? Como se a catástrofe fosse maior para ela. Então, para esses tipos de situação, tá? Quando a criança ela tá ressentida, ela tá muito questionadora, ela não compreende, não absorve daquela experiência algo bom, a gente pode estar trabalhando com o Willow, tá? Vou colocar também para vocês saberem. Todas essas essências que eu digitar aqui, vocês podem pesquisar. É que eu direciono mais para o mundo infantil, para vocês conseguirem saber como utilizar com os filhos de vocês. Então, o Willow, ele vai muito para o tipo de criança que ela está amargurada e ela se questiona muito, como se estivesse reclamando, tá, gente? Uma característica muito marcante é a criança reclamona. Então, o Willow ela vai ajudar também nesse momento de transição para que ela consiga ver mais coisas positivas, como se fosse um recomeço para todos, tá? E aí também, gente, eu gosto de indicar a essência Star of Bethlehem, porque é a essência do luto, né? Então, para aquele sentimento de perda que a criança pode ter, de que alguém partiu, de que não vai mais voltar a ver. Como eu falei, existem vários tipos de divórcio, não só o tradicional, então tem casos em que realmente a pessoa que vai embora de casa abandona e não retorna mais, né? Não se divorcia só do cônjuge, mas também dos filhos. Então, a essência Star of Bethlehem, ela vai auxiliar bastante, trazendo mais conforto para essa perda, mais suporte para que a criança ela consiga passar por esse momento com mais conforto. Certo. Outro ponto é, a criança também pode vir a se sentir culpada. Pois é. Acontece, tá, gente? Às vezes até uma coincidência boba da criança ter feito algo errado, você ter chamado a atenção no dia seguinte e no dia anterior, desculpe, e no dia seguinte acontece do papai ou a mamãe irem embora e se divorciarem. A criança, na cabeça dela, ela não compreende tudo tão na nossa realidade, né? Ela pode vir a confundir, pode vir a querer encontrar respostas em qualquer coisa, ou de alguma maneira ela quer alguma resposta, né? E ela pode vir a se culpar também.
Então, para esses casos, tá? A gente vai estar utilizando uma essência que ela traz responsabilidade pelo que é seu, não pelo que é do outro, tá? Ela vai trazer mais aceitação e responsabilidade pelo que é da tua responsabilidade, não pelo que é do outro. E a essência ela se chama Pine. Vamos escrever aqui para vocês, Pine. Caso a criança venha se sentir culpada nessa transição nos processos de divórcio, utilizem o Pine, tá? O que mais que eu coloquei para vocês? Ah, pois é, pois é. Vocês percebendo bem o comportamento do filho de vocês, que nesse momento do divórcio, se vocês conhecerem alguém que está passando por esse momento, procurem orientar para que esses pais observem bem e avaliem se não haverá mudanças no comportamento da criança. Se perceberem um comportamento mais hostil, mais agressivo, ressentido, que a criança tá ofendida com aquela situação, então a gente pode usar o Holly, tá? Que é uma planta que ela vai estar trazendo na sua essência uma característica na qualidade de trazer uma abertura do coração, um amor incondicional, uma aceitação, tá? Então, para que essa criança não fique ressentida, ajuda também nos processos de perdoar, de desculpar, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Caso a criança apresente, então, essas características de hostilidade, de agressividade, de ressentimento, quando você vê que ela está amargurada, então você utiliza a essência Holly para essa criança, tá? Tem tantas, por isso que floral é maravilhoso, gente, porque existe para tantas situações, tá? Não dá para usar tudo isso junto, hein? Fique claro, o limite são de 6 a 7 essências. Mas caso também percebam no comportamento do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, da criança que você perceber que está passando por um processo de divórcio dos pais, né? Que ela está muito saudosa, ela só comenta sobre como era quando o papai e a mamãe estavam casados, que ela queria que eles retornassem, que eles retomassem todo o casamento, que queria que tudo voltasse como era antes, que o relógio voltasse para trás, tá? Então, para esse tipo de emoção saudosista e dolorida, nós vamos estar utilizando Honeysuckle, tá? Que é uma essência que vai estar ajudando a concentração voltada para a presença, tá? É o aterramento nesse momento para que deixe o passado para trás, tá? E não fique mais perdendo a sua paz pelas lembranças lá de trás, que inicie um novo começo. Então, vou colocar aqui para vocês Honeysuckle. Ok, foi ali. Caso vocês percebam esse comportamento saudosista, tá? Eu falei também que eu ia deixar uma dica para os pais. Então, nesse momento, eu acredito que o pai e a mãe possam estar com a paciência por aqui, porque são muitas questões passando pela cabeça, preocupações com o futuro, preocupações de como que será. Então, se perceberem que estão com o estopim da paciência acabando, como se tudo fosse a gota da água para você perder o chão, para você perder o seu controle físico e acabar descontando na criança essa tensão, então você utiliza o Cherry Plum e para lhe trazer mais paciência, o Impatiens, tá? Que são duas características bem comuns nos pais que passam por esses momentos. O Impatiens eu coloquei para vocês
e o Cherry Plum, porque ele vai trazer maior controle emocional, para você não perder o seu controle, tá? E aí, para finalizar para vocês, eu sempre comento, olha, eu acho que está em toda a live essa essência que eu vou falar, hein? O Walnut, ele é uma essência que vai trazer nele a qualidade de proteção contra as influências externas, ou seja, daqueles comentários que acontecem, isso tudo, tanto o pai, a mãe, os filhos, eles acabam se protegendo com a utilização dessa essência, tá? E também o Walnut, ele vai ajudar em todo o grande processo de transição. Como um período em que vai haver uma grande mudança na casa, às vezes essa criança ela vai ter que se mudar de cidade, vai ter que mudar de escola, então são várias mudanças dentro de um episódio, né? Então o Walnut ele vai ajudar bastante. O papai e a mamãe podem tomar também? Podem, porque vai estar ajudando no recomeço nessa vida separada que cada um vai levar agora, né? Sozinhos. Então, colocando aqui para vocês, para finalizar, o Walnut. Pronto. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido de grande contribuição, que consigam estar utilizando com alguém que vocês conheçam, que recomendando, orientando. E se tiverem muita dificuldade para passar por este momento, procurem ajuda, né? Tem tantos profissionais à disposição para estar auxiliando. Se precisarem, é só procurar ajuda mesmo, porque para a criança vai ser melhor e também para esse casal que se separa vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil, porque não é o fim de tudo, não é o fim da vida, é um recomeço. Então é isso, lembrando sempre que foi o pai e a mãe que decidiram se separar e não a criança, tá bom? Gente, eu fico por aqui, hoje realmente está sendo um dia atípico, mas deixando aí para vocês um pouquinho de conteúdo. Qualquer dúvida eu fico à disposição, é só mandar um direct, entrar em contato, que a gente está aí, tá certo? Um beijo para vocês, tchau, tchau!